Olá, meu nome é Tassiane e hoje eu vim para uma aula de matemática destinada aos estudantes de EJA. Essa aula ela é do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, então é para as pessoas que estão com dúvidas, que ainda estão começando a conhecer a matemática, né, a utilizar os números. Então essa aula é bem para os iniciantes mesmo, tá? Para quem está com essas dúvidas, para deixar um pouco mais claro, eu tentei trazer de uma forma um pouco mais leve, porque muitas pessoas ficam um pouco assustadas, né, achando que a matemática ela é muito difícil de ser compreendida, e na verdade não é. Existem várias maneiras da gente conseguir entender a matemática em algumas situações do nosso dia a dia, e eu espero conseguir transmitir isso de uma maneira mais simples possível, para que vocês consigam levar os estudos adiante, né, de uma forma bem mais simples, né, e mais clara também, com bastante clareza. Eu separei alguns slides para ficar mais fácil a compreensão e também a gente conseguir entender como é que funciona desde o comecinho. Então, o que a gente precisa saber, né? Eu separei aqui os números, todos os números, a gente entender que cada número representa uma quantidade, isso é muito importante, para não ficar nenhuma dúvida, né? Quem tiver com dúvida vai conseguir esclarecer agora. Então, aqui no primeiro slide mostra os números e as quantidades. Então, tem ali o número 1, né? Representado por uma bola. Número 2, representado por 2 bolas. Número 3, representado por 3 bolas. Número 4, representado por 4 bolas. Número 5, representado por 5 bolas. Então, o que vocês têm que ter em mente é que cada número ele vai representar uma quantidade. Então, assim, se você tiver dúvida de qual quantidade que aquele número representa, faz um desenho ali, faz um rascunho. Então, número 4, conta lá, ou nos dedos, 1, 2, 3, 4, até você conseguir entender qual a quantidade que aquele número representa, tá bom? E isso vai continuar também com os próximos números. Então, eu coloquei aqui o número 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas. Número 7, a mesma coisa. Tem 7 bolas representando ele, o número 7. Número 8, a mesma coisa. 8 bolas representando o número 8. 9 bolas representando o número 9. 10 bolas representando o número 10. Então, o que eu gostaria que vocês tivessem uma clareza de que cada número ele vai ser representado por uma quantidade. Então, se você, novamente, né, vou repetir, tiver alguma dúvida de qual é a quantidade que aquele número representa, você pode fazer um desenho que vai facilitar para você dar continuidade, né, fazer um cálculo, talvez. Isso vai te ajudar bastante para você conseguir entender como que funcionam os números, né? A relação entre o numeral, né, que é o número escrito, e a quantidade que ele representa. No próximo slide, ele tem uma palavra aqui que provavelmente muitas pessoas já conhecem ou pelo menos já ouviram falar, que é a palavra soma. A palavra soma, o que ela significa? A palavra soma significa que a gente vai somar, adicionar. Então, é quando a gente quer incluir alguma coisa, tá? Essa palavrinha, né, soma, na matemática, a gente não pode deixar ela assim, escrita, com letras, né? Soma. A gente não pode usar. Então, na matemática, toda palavra, ela é representada por um símbolo, né? Ou um sinal também. Muitas pessoas chamam de sinal, outras chamam de símbolo.
Então, aqui, eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês conseguirem ver. Então, esse sinal, ele representa a soma, né? Ele também pode ser chamado de sinal de mais. E a gente vai, toda vez que esse sinal aparecer, nós vamos entender que esse sinal ele serve para somar. Então, ele vai somar uma coisa com a outra. Igual eu coloquei no próximo slide aqui, ó, para ficar ainda mais claro. Tudo que tiver antes desse sinal, ele vai ser somado, ó. Então, a gente vai juntar com o que tiver depois do sinal. Então, toda vez que vocês encontrarem esse sinal, vocês já sabem que ele significa soma, juntar, né? Adicionar, somar, todas as vezes. Eu vou dar um exemplo aqui com algumas canetinhas que eu tenho. Então, olha só. Se eu tenho duas canetinhas, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Tenho duas canetinhas e eu acrescento, eu somo, né? Mas duas canetinhas, ó, somei. Eu tinha duas, né? Eu acrescentei, eu somei mais duas. Então, quantas canetinhas que eu tenho agora, né? Depois de fazer essa soma. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 canetinhas. Então, isso que eu fiz agora foi uma soma. Tá? É a mesma coisa que duas canetinhas tivessem aqui antes, né, do meu sinal de mais, da minha soma, e duas canetinhas depois do meu sinal, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, no meu próximo slide, a representação do que eu fiz com as canetinhas. Então, eu tenho lá o número 2, né, mais, que é o sinal da soma, que a gente viu, mais 2. Então, tá lá. 2 mais 2. Aí, a gente tem um outro símbolo aqui, que também é algo que a gente usa muito na matemática e que vocês vão ver em todos os cálculos que a gente fizer praticamente, a gente vai utilizar desse sinal, que é o sinal que significa o resultado, né? O sinal de igual. Então, 2, né? Tá lá, antes do meu sinal de mais. Número 2, depois do sinal de mais. Número 2 de novo. 2 mais 2 é igual a 4. Então, o que tem depois desse sinal, né? Que é o sinal de igual, é o resultado. Toda vez que vocês encontrarem esse sinal, vocês já sabem que após ele, depois dele, vai ter um resultado. Certo? Eu até coloquei aqui no meu próximo slide o que ele significa. Então, esse sinal ele significa igual, para representar, né, a palavra igual ou resultado. Certinho? Vamos dar continuidade agora que eu vou falar de uma outra operação que a gente tem na matemática, tá bom? Que é a subtração. A subtração nada mais é do que a conta de menos. Então, se na soma a gente fazia o que? A gente acrescentava, peguei lá, vou voltar lá com as canetinhas. Na soma, o que a gente fazia? A gente pegava duas canetinhas, né? Naquele exemplo, e acrescentava duas canetinhas para saber qual seria o nosso resultado. Na subtração, a gente vai fazer o caminho ao contrário. Então, na subtração, por exemplo, eu tenho aqui 4 canetinhas, mas eu quero tirar 2 canetinhas. Então, quanto que vai sobrar aqui, né? Então, é isso que a gente vai tentar agora fazer, né? Agora é diferente, agora é ao contrário. Antes a gente estava acrescentando, agora a gente tira. Então, a subtração é isso, ela é menos, né? É você tirar alguma coisa. Então, é isso que significa. E como a soma, que tem um sinal, né, que é o sinal de mais, que a gente viu, na subtração, nós também temos um sinal que representa a subtração, que é esse sinal aqui, ó.
é um tracinho, né? Como se fosse um tracinho, ele representa a subtração. Então, a mesma coisa. Sempre que tiver alguma coisa antes desse tracinho, né? Vai ter um numeral aqui, menos o outro numeral. Então, a gente vai tirar a quantidade que tiver depois do tracinho, certo? Algumas pessoas costumam ter um pouco mais de dúvidas, né, na conta na conta da subtração. Ficam com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de dúvidas, o que é normal. Assim que você entender o que está sendo feito, né, que vocês conseguirem compreender como que é feito, saber certinho a quantidade que cada número representa, vai ficando tudo mais fácil. Por isso, a gente tem que começar do comecinho. Então, é um passo de cada vez que nós vamos construindo os próximos conhecimentos, né? Então, olha só. No próximo slide, eu coloquei o quê? Eu representei o que eu fiz com as canetinhas, novamente. Então, na verdade, está com outro número, né? Eu falei 4, tira 2. Aí tá diferente, né? Então, eu vou explicar para vocês da maneira que está mostrando aí. Então, eu tenho 2 canetinhas e eu vou tirar uma. Então, 2 menos 1. Tirei uma canetinha. Quanto que me sobrou? Uma canetinha, certo? Então, é isso que a gente vai começar a ter esse conhecimento, né? De como que funciona isso, de quanto que representa cada número e de acordo se o sinal é de mais, se o sinal é de menos, para a gente poder entender como que a gente vai fazer os cálculos. Pessoal, o que eu queria dizer para vocês também é que é muito simples a gente conseguir entender a matemática com situações que acontecem no nosso dia a dia. Aqui eu tenho essa moeda, né, que é para representar o dinheiro. A gente usa o dinheiro todos os dias, a gente vai em algum lugar comprar alguma coisa, utiliza do dinheiro, a gente precisa saber quanto que a gente tem de dinheiro, né? E como que a gente vai, quanto que a gente precisa entregar na hora de passar no caixa, né? Pagar o que a gente está comprando. Então, quando a gente faz a gente pensa em quanto a gente tem de dinheiro, quanto que a gente vai gastar, quanto que vai sobrar, a gente está usando matemática. Isso é uma maneira da gente usar a matemática no nosso dia a dia. É uma maneira que conseguimos entender, né, como a matemática funciona, de uma maneira da rotina mesmo, usando o que você faz durante a sua rotina, no caso das compras, e você vai conseguindo entender melhor, né? Conseguindo ter um entendimento melhor das contas, dos números, vai ficando mais fácil. Aí eu coloquei no próximo slide, um carrinho de supermercado. Vamos voltar lá. Ó, vamos lá, um carrinho de supermercado. Coloquei esse carrinho para mostrar que quando a gente faz as nossas compras, então a gente vai usar matemática em muitas coisas, não só para fazer o pagamento. A gente vai usar matemática para saber quantos produtos a gente pegou. Geralmente não tem aqueles caixas rápidos no mercado que mostra quantas compras a gente pode passar. Aí todo mundo vai lá no carrinho contar. Peguei 1, 2, 3 e conta para ver quantos produtos tem no nosso carrinho. Você está usando a matemática. Quando você pega frutas, legumes, verduras, você conta para saber a quantidade. Eu preciso de 5 batatas, eu preciso de 10 maçãs. Você está fazendo conta, você está fazendo cálculo. A gente consegue fazer essas contas, esses cálculos de uma forma tão natural que nem percebemos que a gente está usando matemática. E assim, só no supermercado utilizamos diversas formas de memorizar os números, né? De olhar os números. Então, quando você vai
pesar um alimento, também você está vendo ali, você está lidando com os números. Quando você vai ver o preço do alimento, então você precisa pensar, poxa, eu tenho, esse alimento custa tanto, quanto que eu tenho de dinheiro para pagar? Será que eu vou conseguir pagar tudo? Será que vai sobrar dinheiro? Então, é isso a gente precisa ter esse entendimento de que existem várias situações no nosso dia a dia que vão trazer a matemática para o próximo. Então, evitar, sempre tentar fazer, deixa eu tentar fazer a conta de cabeça, não vou usar o celular, não vou usar uma calculadora, vou tentar fazer esse cálculo, isso vai ajudar a trabalhar, né, a nossa cabeça, a gente conseguir se familiarizar cada vez mais com os números. Quem tem dúvida, né, de quanto que vale cada número, isso vai fazendo com que a gente fique mais próximo, né, da realidade, né, da matemática. Então, aqui eu falei do supermercado, né? Agora eu vou falar de uma outra coisa também que a gente usa matemática o tempo todo e não percebemos. Isso são todas as pessoas, até às vezes quem já conhece, né? Quem já sabe, quem já está ali, né? Fazendo outros tipos de cálculos, né? Um pouco mais complexos, que é o relógio, ver a hora. Então, quando a gente vê a hora, a gente está usando a matemática, para olhar os números, a gente precisa entender quais números que estão representados ali. E uma outra forma também é saber quanto tempo falta para dar tal hora, quanto tempo vai faltar para eu chegar no meu compromisso, quanto tempo que eu vou levar daqui até tal lugar. Então, todas essas maneiras, né, de você pensar quanto tempo você vai levar, quanto tempo falta, que horas eu preciso chegar, você está usando a matemática, você está fazendo conta o tempo todo. E isso é muito importante de você parar para pensar que você pode usar esses momentos para treinar, né, a matemática, para deixar você ainda mais próximo dessa realidade, né? E utilizar desses momentos do seu dia a dia para deixar tudo mais simples e mais claro, que com o tempo você vai conseguindo cada vez mais entender de uma maneira que fique mais simples, né? Não fique nada muito complicado, parecendo um bicho de 7 cabeças. Então, pensem nisso, quando vocês pegarem o relógio, forem verificar que horas são, ou quanto tempo falta para um compromisso, ou para uma aula, ou para assistir uma live, vocês verificar a conta que vocês estão fazendo, né? Então, falta tantos minutos para chegar, para dar 4 horas, entendeu? Então, isso você está fazendo uma conta. Comecem a pensar nessas possibilidades, que vai ficando mais simples e mais fácil o entendimento, certo? E assim, são vários exemplos. Eu trouxe mais um aqui, mas a gente poderia, né, estender esse assunto assim com diversos exemplos, porque é o tempo todo que a gente utiliza sem perceber. Por isso que ela é tão importante, né, da gente saber entender os cálculos, né, entender a matemática. Coloquei aqui, né, tem uma moça aqui que vai preparar uma receita. Então, uma receita de bolo, quando a gente vai fazer um bolo, uma torta, qualquer coisa, um prato diferente, a gente vai precisar ter uma base, ter uma receita, né? Saber a quantidade de ingredientes que você vai colocar naquela receita. Então, se você vai colocar, é uma receita de bolo, quantas xícaras de leite que ela precisa? Quantos ovos que aquela receita precisa? E se eu for fazer meia receita, porque na minha casa só mora 2 pessoas, então você vai ter que dividir aquela receita no meio, né? Vai ter que pensar se ela leva 4 ovos, ou fazer só com 2. Então, olha só, acabou de fazer uma conta e a gente nem percebe, né, que está sendo feito um cálculo, porque é tão natural a gente usar a matemática no dia a dia que acabamos nem percebendo que está sendo feito algum tipo de cálculo, né, feito uma conta.
Então, toda vez que vocês pegarem uma receita, ou para quem quiser treinar, quiser pegar outros tipos de receita, ler a receita, ver os ingredientes, fazer a receita também, né? Vocês vão perceber que vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil, porque você começa a pensar na receita que você está fazendo. Você começa a entender os ingredientes e quanto de cada ingrediente e quanto você precisa. E se está faltando um ingrediente, quanto falta para completar. Então, tudo isso é matemática. Por isso que quando eu comecei no comecinho do vídeo, eu falei que é algo assim que a gente utiliza mesmo no dia a dia, né? Que a gente pode ter alguns exemplos e seguir esses exemplos, né? Vai ficando bem mais simples de entender. Eu coloquei aqui também um medicamento, porque todos nós, né, já precisamos tomar uma medicação em algum momento da vida, e assim, é uma outra maneira de você utilizar os números, porque você precisa se atentar à quantidade do medicamento. Então, quantos eu preciso tomar? Eu preciso tomar um comprimido a cada quantas horas eu vou tomar esse comprimido? Por quantos dias eu vou tomar? Eu vou tomar por 7 dias, então todos os comprimidos que estão dentro da caixa, eles vão durar aquela semana toda? Olha quantas contas que a gente fez, olha quantos cálculos a gente conseguiu perceber que existem várias possibilidades, né, de você usar a matemática só para tomar um medicamento. Você precisa saber quantos remédios tem dentro do frasco ou da cartelinha, né? Depende do remédio, quantos remédios tem ali dentro, quantos remédios você vai precisar tomar, para quantos dias você vai precisar tomar. E se eu comprar uma cartela que vem tanto remédio, será que vai chegar até o final do meu tratamento, né? Ali do meu receituário médico? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Mas que horas eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar tal hora. E depois de quantas horas eu vou tomar o outro? Então, tudo isso nós estamos trabalhando matemática, estamos ali próximo dos números, e isso vai fazer com que vocês consigam compreender melhor, né, utilizando no dia a dia. Então, é importante começar, né, iniciar os cálculos, a conta, a soma, a subtração, é muito importante, né, nessa faixa etária mesmo, né, nesse processo que nós vamos aprender isso. Mas com essas situações do dia a dia, a compreensão fica muito mais fácil, né, conseguimos entender de uma maneira muito mais fácil, deixar mais simples, né, e mostrar que somos capazes, né, de conseguir ter esse entendimento, e que é muito mais simples do que possamos imaginar. Então, toda vez que vocês estiverem no supermercado, forem fazer compras, ou até mesmo não só no supermercado, né, outras compras também, farmácia, shopping, qualquer outro lugar que você for, sempre ter isso dentro de vocês, pensar com esse olhar. Que número que eu estou usando, que conta que eu estou fazendo, conta de adição, conta de subtração. Eu já sei que a conta de adição, ela tem o sinal de mais. Sei também que a conta de subtração tem o sinal de menos, né? Então, parar para pensar, né, dessa maneira, que as coisas vão fluindo, vão ficando mais fáceis, mais confortável, né, de você conseguir entender e não parecer que seja uma coisa muito complexa, porque não é. De acordo com o que você vai entendendo, você vai percebendo que é muito mais simples, fica muito mais simples. Outra maneira de trazer a matemática bem próximo da nossa rotina é a medida, né? É o peso. Então, olha só, toda vez que a gente está
a gente vai comprar carne, algo que tem que ser pesado, né, que é vendido por peso, frutas, legumes também, a gente está usando medidas, então a gente está perto dos números, a gente está utilizando os números, a gente está próximo da quantidade. Então, assim, essa é uma outra maneira de trazer para a nossa realidade, né, para o nosso cotidiano, a matemática. É usar as medidas. As medidas vão te deixar próximo, né, dessa realidade matemática. Então, essa também é uma outra maneira. Agora, eu vou passar para o próximo slide. No próximo slide, nós vamos retomar o primeiro assunto. Qual que era o primeiro assunto? A soma. No primeiro assunto, no que a gente conversou, nos primeiros slides, nós conhecemos o sinal que representa a conta de mais, né, a conta de adição, que representa a soma. Nós conhecemos o sinal, o símbolo, né, que é representado. Então, toda vez que nós encontrarmos esse símbolo, já vamos saber que é uma conta de soma, que é uma adição, que a gente precisa acrescentar. Então, eu vou passar para esse slide que nós vamos falar sobre isso agora. Nós vamos retomar. Então, vamos lá. Olha lá, eu trouxe alguns exemplos. Nesses exemplos, a gente tem a operação montada. Então, é a continha, a famosa continha. O que eu quero mostrar hoje para vocês? Eu quero mostrar que existem várias formas de chegar no resultado. Então, assim, precisa logo de cara saber fazer a continha ali montada, já colocar o resultado, fazer o cálculo mental, né? Que é o cálculo quando a gente faz de cabeça. Não. Existem outras maneiras de chegar nesse resultado. Não necessariamente vocês precisam já entender como é que funciona a continha. Então, é isso que eu quis trazer hoje para vocês, uma forma de facilitar esse processo de aprendizado. Outras maneiras, além de fazer o cálculo mental. Nós vamos falar sobre o cálculo mental e vamos aprender com os exemplos? Vamos, mas também vou mostrar outros meios de chegar no resultado. E a matemática é isso. A matemática, ela traz várias maneiras, né? Ela traz várias possibilidades de você chegar no mesmo resultado. Então, vamos começar. Vejam só. Eu vou fazer o primeiro exemplo por meio de desenhos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma prancheta, né, para poder representar isso para vocês. Eu vou desenhar e vou mostrar um método que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Primeiro cálculo, 6 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, deixa eu posicionar aqui para todo mundo conseguir ver. Eu fiz 6 bolinhas, que é o primeiro número que eu tenho ali na operação. Agora, eu sei que eu tenho que somar alguma coisa, que eu tenho que acrescentar, porque a gente já olhou o símbolo, já vimos que é o símbolo de mais. Então, esse símbolo representa que vamos acrescentar, vamos somar. Então, 6, agora mais 3. 1, 2, 3. O que eu fiz? Eu só desenhei mais 3 bolinhas. Então, eu já tinha desenhado 6, desenhei agora mais 3. Agora, vamos contar. Então, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era o primeiro número que a gente tinha lá na operação. 7, 8, 9. Vocês perceberam? Fizemos um cálculo, nós fizemos uma conta. E assim, utilizando desenhos, utilizando uma forma mais fácil, mais prática, de ter esse entendimento agora no início. Quem ainda não consegue realizar o cálculo mental, que é o cálculo de cabeça. Então, nós conseguimos fazer por meio de desenho. Vamos fazer outro por meio de desenho? Ah, vejam só,
Ali embaixo do número 3, né, a gente tem uma linha, a gente tem um traço. Embaixo desse traço significa que precisamos colocar um resultado. Então, qual que é o resultado que nós vamos colocar? Número 9, certo? Porque 6 mais 3, nós descobrimos que é igual a 9. Então, embaixo daquele traço, vou até representar aqui na folha novamente, 6 mais 3, o traço, 9. Então, o resultado, ele vai sempre embaixo, ó, olha só, ele vai sempre embaixo do traço, ali fica o resultado. Vamos lá, vamos para o próximo cálculo, que é o 7 mais 2. Vejam só, vou pegar uma outra cor de caneta e eu vou fazer 7 bolinhas. Olha só. Não dá pra ver? 7 bolinhas. Eu desenhei 7 bolinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais 2. Eu vou somar, vou acrescentar. Lembra que o sinal de mais, nós vamos sempre acrescentar. Agora, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, nós chegamos ao resultado e fizemos por meio de desenho. É bem simples. Para esse começo, o desenho é muito válido. Utilizem os desenhos. Podemos fazer também por meio de contagem de objetos. Vou dar um exemplo também no próximo cálculo, que é o 3 mais 3. A gente tem o número 3, nós vamos somar mais 3 unidades. Vou usar canetinhas. Vocês podem utilizar o objeto que tiver na casa de vocês. Então, olha só. 3 canetinhas. Eu já tenho 3. Eu vou acrescentar, vou somar, vou adicionar mais 3. Agora, a gente junta tudo que a gente somou, né? Então, a gente vai juntar e só descobrir quantas canetinhas eu tenho no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o resultado. 6 canetinhas. Olha só como é simples. Como existem vários métodos, né? Várias ferramentas para chegar nesse resultado. Não precisa só tentar fazer a conta logo de cara. Você pode ir usando esses tipos de meios, né? Esses tipos de ferramentas, esses tipos de possibilidades, que ajuda e muito. Vamos tentar fazer a próxima? A próxima é 4 mais 5. Só que essa, eu queria que todos vocês tentassem fazer de cabeça, um cálculo mental, que também é uma possibilidade. Pode ser um pouquinho mais difícil para quem está começando? Pode. Mas, quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ficar. Então, vamos tentar também. Se não conseguir o resultado logo na primeira, não tem problema. Tenta fazer o cálculo mental. Não conseguiu? Faz o desenho, pega os objetos e faz o cálculo da mesma forma. Então, vamos lá. O cálculo mental, como que pode ser feito? Você pega o número 4, que ali é 4 mais 5, né? Então, eu tenho 4 unidades, eu vou acrescentar 5. Então, pensa no número 4, deixa ele lá na sua cabeça, pensa 4. Você vai acrescentar 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Deu para entender como que foi feito? Eu tinha o número 4. Eu coloquei mais 5. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É simples também. Conforme vocês forem fazendo, vai ficando mais fácil. Vocês vão ver que vai ficando só mais fácil, mais facilidade. Quanto mais vocês fazem, mais facilidade vai ficar de uma maneira mais simples. Então, é muito bom fazer esse tipo de treino, né? Pegar os exemplos e treinar.
Fazer todos os dias, quem consegue, reservar um tempinho do dia, e ir praticando e treinando, que vai dando muito certo fazer esse tipo de exercício, né? Então, vamos fazer agora 1 mais 7. Vamos tentar fazer também o cálculo mental, para entender se a gente consegue. Quem não conseguir, já falei que pode usar o objeto, usar o desenho. Então, vamos lá. 1, você coloca o número 1 na cabeça, e agora você vai acrescentar, você vai somar mais 7. Então, você já tem 1. Você vai pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acrescentou mais 7 unidades. Você já tinha 1, acrescentou 7, você ficou com 8. Você juntou uma coisa com a outra. Você juntou 1 que você tinha com o 7. E você chegou no número 8. Então, lembrem-se também de sempre colocar o resultado embaixo da linha, desse traço, né? Ali, esse espaço, ele está destinado para colocar o resultado, para a gente saber quanto deu o nosso cálculo. Agora, o próximo cálculo. 5 mais 3. Então, vamos lá. Eu já tenho o número 5, eu coloco ele lá na minha cabeça e acrescento mais 3. Então, 5, 6, 7, 8. Já sabemos que o resultado é 8. Próximo cálculo. Esse pode deixar algumas pessoas confusas, porque ele é 10 mais 0. E as pessoas podem ficar um pouquinho confusas de como chegar no resultado. Mas é muito simples. 10 mais 0. 0 é nada. Então, você não acrescenta nada. O resultado vai ser 10. Continua, prevalece o número. Toda vez que a gente somar alguma coisa a 0, você não acrescenta nada. Então, mantém o mesmo número. Então, o resultado vai ser 10. Agora, a última. Vamos fazer novamente com as canetinhas para a gente retomar as nossas possibilidades? Então, vamos lá. Vou pegar aqui 4 canetinhas. 1, 2, 3, 4. 4 canetinhas. E acrescentar mais 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, 4. Vamos lá. 4 com mais 4. A gente só precisa contar agora para saber o resultado. Vocês lembram? Então, vamos lá. Deixa eu juntar todas. 1, 2, 3, 4, 5, tem uma aqui atrás, 6, 7, 8. Contei quantas canetinhas eu tenho, então eu já sei que 4 com mais 4, ó, deixa eu dividir aqui, 4 com mais 4 vai dar 8. Então, depois no meu traço ali, no lugar onde eu coloco o meu resultado, eu vou acrescentar o número 8. Vocês entenderam como a gente consegue chegar no resultado de diversas maneiras? Vocês podem utilizar o que for mais fácil para vocês. Nesse início, é assim mesmo. As dúvidas vão surgir, vocês vão sentir um pouco de dificuldade. Não tem problema, é só procurar o caminho que for mais fácil. Vamos lá, então. Eu vou passar para o próximo slide, que eu vou falar de outro assunto que vocês também estão aprendendo, que vocês estão estudando, que podem também ter um pouco de dúvida. Então, eu vou aproveitar o vídeo de hoje para esclarecer essas dúvidas e, com certeza, vocês conseguirão ir melhor nas próximas atividades, nas atividades de vocês. Vou passar para o próximo slide, que agora o próximo slide ele vai falar sobre a unidade, a dezena e a centena. Olha lá, vamos deixar tudo bem claro agora. Vou falar de uma maneira bem simples, para ficar bem claro mesmo para todos vocês. Então, olha lá. A gente tem a representação de um cubo, né? Então, está representado por cubos. Então, um cubo significa uma unidade. Olha lá, um cubo, uma unidade. Logo em seguida, a gente tem a representação de uma barra. Uma barra tem 10 cubos. Então, uma barra tem 10 cubos, ela representa uma dezena. Uma dezena, então, significa que eu tenho 10 cubos, 10 unidades de cubos. A próxima representação, a gente tem uma placa. A placa, ela vai estar com quantas barras unidas? Então, vamos lá. Vai ficando um pouquinho mais difícil, mas a gente vai entender. Vamos conseguir chegar
no mais claro possível para vocês. Então, vamos lá. Se uma barra eu tenho 10, né? Eu tenho 10 unidades. Se eu juntar 10 barras, que é o que eu tenho ali representado, eu vou ter 100 cubos. Então, eu vou ter uma centena. Então, a gente percebe que a junção, né? A gente vai juntando, nós vamos juntando todos esses cubos. E quando a gente junta eles vão representando alguma coisa para nós, certo? Então, vamos retomar. Um cubo, uma unidade. Se eu tenho uma barra quer dizer que eu tenho 10 unidades. Eu tenho uma dezena. Próxima representação. Eu tenho 100, né? Eu tenho 10 barras. Em cada barra eu tenho 10 unidades. Então, no total, eu vou ter uma placa de 100, que é uma centena. Então, vamos lá. Vou passar para o próximo slide. Eu só escrevi para vocês terem uma representação da escrita com o número. Então, uma unidade é um cubo. Unidade 1, né? Eu coloquei unidade 1, que representa um cubo. O próximo, que é a dezena, né? Então, 10, que é a barra. Então, uma dezena representado por 10 unidades. Aquela barrinha, ela tem 10 cubinhos. Então, ela vai estar representada por 10 unidades. Então, uma dezena, eu tenho 10 unidades. E a centena que é a placa. A placa, ela vai ter 100 cubos, né? Que vai estar representando uma centena. Nós vamos caminhando dessa forma, um passinho de cada vez, entendendo como que funciona a quantidade, né, em relação a como que é representado, então, a dezena, a unidade e a centena, certo? Então, a gente vai conseguindo entender melhor. Olha lá, eu trouxe até um exemplo para vocês. Deixa eu colocar no exemplo agora. Vamos pensar agora. Se eu tenho o número 152 aí. Número 152. Então, quantas centenas eu tenho nesse número? Ficou um pouco difícil, né? Mas vamos esclarecer isso. Então, o número 152. Eu tenho uma centena. Tá vendo que o numeral dele ali, o primeiro número, né? Que é o número que representa a centena, é o número 1. Então, eu tenho uma centena. Aí depois eu tenho o número 5, que é o que representa o 52. Então, o número 5, ele representa a dezena para mim. Então, eu sei que eu tenho 5 dezenas ali. 5 dezenas. É como se eu tivesse 5 barras daquela de 10. E depois eu tenho o número 2, que é o que me representa a unidade. Olha como fica mais simples quando a gente pensa dessa forma. Uma centena, 5 dezenas e 2 unidades. Então, é como se eu tivesse uma placa, representa a centena. 5 barras, que representa a dezena. E 2 cubos, que representa a unidade. O número no total eu teria 152. Vocês entenderam como é simples? Como a gente vai pensando dessa forma, vai ficando mais claro, mais fácil. Outro exemplo agora é o número 243. Então, eu já sei que ali eu vou ter que descobrir quantas unidades eu tenho, quantas dezenas eu tenho e quantas centenas eu tenho. Então, vamos lá. Número 2. O número 2, ele está representado pela centena. Então, eu tenho 2 centenas. Porque se uma centena são 100, 2 centenas são 200. Certo? Então, 2 centenas, depois eu tenho 4 dezenas, que é representado pelo número 4, e depois 3 unidades, número 243. Então, 2 centenas, como se fosse 2 placas, né? Cada placa com 100 unidades. 4 barras, cada barra com 10 unidades. E 3 cubos. 3 cubos representa as 3 unidades. Olha lá. Esses foram alguns exemplos. Vai parecer um pouco difícil para quem está entrando no assunto da dezena, da centena, né?
da unidade, vai parecer um pouquinho complexo, vai. Mas é dessa forma, a gente treinando, a gente capacitando a nossa mente de que existem possibilidades da gente ir pensando e verificando isso, né, no nosso dia a dia, vai ficando, se tornando mais fácil. Então, eu coloquei aqui mais um exemplo, né, para a gente poder retomar em relação a sempre pensar, né, na placa, na barra e no cubinho. Então, isso vai ajudar nós conseguirmos chegar no entender como que funciona, né? A unidade, a dezena e a centena. Olha só. Então, uma placa é uma centena. Então, a gente já sabe, quando tiver uma placa, vai ser uma centena. Ou também podemos falar que ela tem 10 dezenas. Porque se é uma centena e ela tiver 10 barras, então ela tem 10 dezenas. Ou então, 100 unidades, que são 100 cubinhos. Então, olha lá. Uma dezena, ela é representada por uma barra com 10. Nós já vimos isso nos slides anteriores. Uma barra com 10. Ou então, também podemos falar que são 10 unidades. 10 cubinhos, 10 cubos. É a mesma coisa. E o cubinho representa uma unidade. Então, um cubinho, uma unidade. Mas se eu tiver 5 cubinhos, eu já sei que eu tenho 5 unidades. E assim vai. Nós vamos com esse pensamento de pensar nos números e também nos cubos, né, na placa, na barra. Isso vai ajudar a entender como que funciona a centena, a dezena e a unidade. Agora, nessa próxima representação, nós temos a centena, só que em maior quantidade, né? Representada em maior quantidade. Então, a gente, logo ali do lado da palavra centena, tem uma placa. Então, a gente já sabe que nessa placa, ela possui 10 dezenas ou então 100 unidades. Ou seja, ela tem 100 cubinhos representados nela. Correto? Então, logo abaixo, tem uma representação para a gente saber quantas centenas nós temos nessa imagem, né? Então, vamos lá. Vamos contar quantas centenas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centenas representadas. Então, isso quer dizer, se eu tenho 7 centenas, quer dizer que é o número 700, correto? Nós precisamos entender que a quantidade de centenas, ela vai representar um número, correto? Então, vamos agora para a dezena. A dezena também está sendo representada agora não é por placa, né? É por barra. Vamos lembrar lá dos slides anteriores. É por barra. Então, cada barra tem 10 cubinhos, né? 10 unidades. Então, vamos ver quantas barras nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras na primeira fileira. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras na fileira de baixo. Então, nós temos aí as dezenas representadas por barra, correto? Temos também a unidade, também representada agora por cubos, né? A centena foi por placa, a dezena por barra e agora a unidade por cubos. Então, cada cubinho aí representa uma unidade. Vamos conferir quantas unidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos 11 unidades. Ficou mais claro agora para vocês? Conseguiram entender como é que funciona, mais ou menos, essa questão da centena, da dezena e da unidade? Esse vídeo é para clarear um pouquinho o conteúdo que vocês estão aprendendo, para deixar um pouquinho mais claro, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de uma forma mais prática, de uma forma mais simples do conteúdo que vocês estão aprendendo. Por isso que eu trouxe algumas imagens para simplificar, para deixar mais claro, deixar mais simples. Então, eu vou passar para o próximo agora. Olha lá.
Agora, como que a gente vai entender? Olha só, nós temos ali a representação das placas, né, das barras e dos cubos. Então, eu tenho uma placa. Então, nós já sabemos que uma placa tem 10 dezenas, né, 10 barras, e também a gente pode falar que tem 100 unidades, 100 cubos. Então, ali eu tenho uma barra que tem 100 unidades, né? Então, eu tenho uma centena, duas barras, que tem 10 unidades, então tenho duas dezenas, e ali eu tenho 7 cubos. Esse em números, que número que ele vai representar? Eu já tenho o número ali ao lado, ó, 127. Ele tem uma centena, que é representado pela barra, duas dezenas, que é representado uma centena, que é representado pela placa, duas dezenas, que é representado pelas duas barras, e 7 unidades, que é representada pelos cubos. Eu tenho o número 127. Conseguiram entender como é que funciona essa distribuição, né? De vocês transformar o que a gente tem em concreto, que seria os cubos, né, a placa e a barra, em números, nos algarismos. Então, a gente está transformando uma coisa na outra. Olha só, vamos lá. Se a gente tem aqui o número 127, nós podemos dizer que nós transformamos tudo aquilo que a gente tinha em um número. É isso que eu queria que vocês entendessem. É que é possível isso ser feito. Pegarmos aquele número, aquele material dourado, né, os cubos que nós tínhamos, e transformar num algarismo. Eu vou passar para o próximo agora, que eu quero dizer uma outra coisa também, que existe uma outra possibilidade agora. Nós já sabemos, né, que os cubos, as placas, as barras e os cubinhos, é possível a gente transformar em um algarismo, né, em um número. Isso também nós conseguimos representar na operação, na continha. Lembra na continha que vimos lá no comecinho, que falava sobre adição, sobre subtração? Peguei aqui uma conta de soma, né, uma conta de adição, para mostrar para vocês como é possível representar esse cálculo. Então, vejam só. Eu coloquei a conta na parte de cima, né, e embaixo a representação por cubinhos. Então, vamos lá. Vamos primeiro ver na parte de baixo os cubos, para a gente depois olhar o cálculo, né, a conta, a operação. Vamos lá. Na primeira casinha ali, eu tenho 3 barras. Então, se cada barra tem 100 unidades, que representa uma centena, nós temos 3 centenas. Por isso que lá em cima na conta, ó, embaixo do número da letra C, tem um número 3, que ele está representando as 3 centenas que nós temos. Ao lado, eu tenho 4 barras. Nós já sabemos que cada barra tem 10 cubinhos, que cada barrinha representa uma dezena. Então, vamos lá. Eu tenho 40, né? 40 unidades, que também é representado pelo número 4, que significa 4 dezenas. Por isso que lá embaixo da letrinha D, tem o número 4. Está representando que a gente está vendo em cubos, né? Em material. E depois, na unidade, eu tenho 5 cubos, que é para representar as 5 unidades, que também está ali embaixo da letra U. Então, olha só, outra coisa que estamos relembrando, né, verificando. A letra C representa centena, a letra D, dezena, e a letra U, unidade. Então, sempre que vocês encontrarem essas letras, assim, numa operação, numa continha, vocês já sabem o que ela significa. Ela está representando a centena, a dezena e a unidade. Então, olha só. Lá na casinha de baixo, nós temos, na parte da centena, ok?
duas placas. Então, cada placa tem 100 unidades. Se cada placa tem 100 unidades, por isso que ela está representada pelo número 2, lá em cima, lá onde está a nossa operação, sabe a nossa continha? Ela está representando o número 2 lá na continha, que significa 2 centenas. Na casinha da dezena, a gente tem 3 barras. Então, cada barra significa que nós temos uma dezena em cada barrinha. E cada barra tem 10 unidades. Então, vamos lá. Por isso que embaixo da dezena está o número 3. E na unidade tem o número 1, porque nós só temos um bloquinho, né? Um cubinho onde está representando a unidade. Por isso que formamos o número 231, devido à representação aqui nos cubos. Então, vejam como acaba ficando mais simples, né? Quando verificamos dessa forma. Nós temos os cubos que vão representar algum numeral, algum algarismo. Então, todas as vezes que vocês verificarem que aparece tanto a centena quanto a dezena como a unidade, vocês já sabem que elas representam algum numeral, algum algarismo. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer também é que todas as vezes que vocês encontrarem representado daquela forma C, D e U, significa que é C de centena, D de dezena e U de unidade. Vocês vão ver bastante agora nos estudos de vocês essas siglas, elas vão representar isso. Então, se tiver um C e algum número embaixo, vocês já sabem que aquele número ele representa uma centena. Pode ser uma centena, 2 centenas, 3 centenas, vai depender de qual número estiver sendo representado ali. Muitas vezes vai aparecer também dessa forma, junto com os cubos, porque é uma maneira fácil de associação, de entender que os cubos representam algum número. Os cubos, eles representam alguma quantidade. Isso é muito importante de vocês entenderem e também conseguir ter essa percepção de que os cubos vão representar algum número. Vai ficando bem mais fácil, bem mais prático o entendimento para o estudo de vocês. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham gostado do conteúdo, que seja vantajoso, que agregue também aos estudos de vocês, que vocês consigam utilizar de uma forma mais prática o uso da matemática, porque essa foi a intenção do vídeo, foi deixar mais claro, né, trazer clareza e melhor entendimento para o cotidiano de vocês, para o dia a dia e para os estudos também. Então, eu gostaria de agradecer, de deixar aqui meu muito obrigada pela participação, para quem assistiu, para quem percebeu que deixou ainda mais fácil, né, os estudos e conseguiu compreender de uma forma mais simples. Então, eu quero deixar o meu agradecimento e eu gostaria também, antes de finalizar, que vocês fizessem esse treino diário, né, de utilizar a matemática no dia a dia, de utilizar a matemática, igual foi falado nos primeiros slides, né, que é possível utilizar a matemática no supermercado, nas lojas, fazendo uma receita de bolo. Tudo isso vai fazer com que fique melhor ainda a compreensão de vocês com o uso da matemática. Assim, vocês vão treinar a mente de vocês, tá cada vez mais próximo, mais familiarizada do universo dos números. Vai estar cada dia mais próximo para vocês. Então, façam esse treino diário, levem isso como algo que vai agregar o conhecimento de vocês. É uma estratégia que tem um resultado muito bom e eu espero que dê certo,
né, que vocês consigam e que eu desejo ótimos estudos para todos. Muito obrigada e até a próxima.